A paz do Senhor, igreja, está começando mais um... Pode falar. Não, pode... Só está saindo meu microfone. A paz do Senhor, igreja, meu nome é Leonardo Tavares, está começando mais um Pode no Altar e esse episódio é o episódio 13. Eita, esse número aí... Não. 12. Pera, 12 e depois vai pro 14. Mas antes aqui eu quero falar, que eu falo da igreja Tempo de Efraim, de sede de Vilar dos Teles, que fica no bairro de Vilar dos Teles, claro, né? Vilar dos Teles é bairro, né, pastor? Isso mesmo. Em São João de Meriti, na rua Rio de Janeiro, lote 17, quadra 107. Temos uma filial em Duque de Caxias, fica na rua Frei Mauro Chagas, lote 4, quadra 27, Vila Rosário. E agora temos lá também, que será inaugurada em Rios das Ostras, na rua Goiás. Em frente ao Piscinão. Cidade Praiana. Fiquem ligados lá nas redes sociais para mais informações. Estamos no YouTube com o canal Tempo de Efraim. Se inscreve aí, já vai compartilhando. Mande pergunta. Estamos no Instagram, no Facebook, no Kawaii, seu app de vídeos curtos. E também lá na rede social você encontra toda a programação da nossa igreja. Nos sigam lá também, né? O Pix de Vilar dos Teles está aí na tela, lado de cá. Tá o Pix aí, o QR Code e a chave, né? Que é o nosso CNPJ da igreja de Vilar dos Teles. E aí, através desse Pix aí, nós recebemos essa oferta para ajudar aqui a nossa igreja também, o podcast, para tentar levar esse projeto aí para grandes alcances aí, com uma qualidade cada vez melhor, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, passando conteúdo edificante aqui no nosso padrão Efraim de qualidade. E hoje nós vamos receber aqui a nossa professora... Irmã Sara, professora de matemática, né, irmã Sara? Psicopedagoga também. Deixa eu mudar a câmera aqui para as pessoas verem quem é. Tu é psicopedagoga? Eita, errei, mas ela vai se apresentar aqui. Boa noite, irmã Sara. Depois a irmã Sara vai passar para o pastor. Boa noite. Pode se apresentar já. Sim. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui novamente para poder estar trazendo um assunto que, de certa maneira, ele traz um conhecimento maior para as pessoas que estão assistindo esse podcast, porque é um assunto escasso, um assunto que é pouco falado, e a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas e para auxiliar pessoas que, de repente, não têm um diagnóstico e que estão passando por uma situação complicada e precisa de se encontrar e descobrir o que de fato está acontecendo, porque essas pessoas, quando elas descobrem o seu diagnóstico, que é a descalculia, elas têm uma resposta, né? Porque a sociedade, ela traz um tabu relacionado à matemática já, que é algo extremamente inalcançável. E essa pessoa, ela passa por uma série de questões que nós vamos falar aqui hoje. Então, gente, eu comecei a pesquisar esse assunto no ano de 2013, foi tema da minha monografia. Depois eu passei mais um tempo pesquisando a respeito desse assunto e criei o Instagram Descalculia na Íntegra, que é onde eu sempre estou abordando esse tema e levando mais informações para pais, mães e alunos a respeito desse conteúdo. E aí eu comecei a sentir a necessidade de fazer mais especializações para que eu tivesse uma base melhor para poder estar atuando e ajudando mais as pessoas. Pastor Clécio, por favor. Como é o nome do teu filho? Juan. Apresentar o Juan, que apareceu ali, o pessoal não conhece. É verdade. Ele é onde acende a luz. Vem cá, Juan. Vem cá, Juan, para tu aparecer aqui, só para o pessoal te conhecer. Vem aqui, rapidinho. Agora o pessoal vai descobrir que isso aqui é um pano, né? É um cenário, ó, todo mundo pensa que é uma parede, mas é um pano. Aí é o Juan, né, Juan? Aqui, ó, gente, isso aqui é o apresenta Juan. Aí, Juan. Sou o Juan, tem quantos anos? Tenho 12 anos
Que vai ver pra falar. Vai se formar em quê? Matemática ou ciência? Sei lá. Ainda tá vendo, ainda tá vendo. Ainda tá vendo. De falar. Não sei não. É benção, é benção. Então Sou o pastor Clécio Paiva, lançando o autor desses livros maravilhosos aí. Quem é Jesus para você? Um livro evangelístico, Casamento Bem-Sucedido, onde restaura casamentos aí e gerados para servir, que é para obreiros ou líderes, ou preparar para o ministério. Né? E aí, nosso Pod no Altar, esse é o 13º Pod no Altar, eu acho, né, Léo? É o 13º. Eu não tenho certeza também não. O 12 lançou hoje, eu botei hoje lá. Ah, é? É, consegui. O 12 foi qual? Foi... Presbítero Bruno, do Presbítero História de Israel. História de Israel. Né? Foi uma polêmica aqui, né? Peraí, você não concorda muito não. E hoje nós vamos estar com a irmã Sara e descalculia. E vai falar um pouco de dislexia também, Sara? Entra um pouquinho no assunto ali. E são coisas que eu acho que Sara, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas quando você assim conhece mais assim o seu defeito, eu vejo que nós sabemos lidar melhor com problema. Por exemplo, é igual o filho, né? Ele tem uma certa dificuldade em alguma coisa e as pessoas que não sabem que ele tem aquele problema, as pessoas julgam, condenam e tal. Mas quem sabe já... Né, por exemplo, não é o caso aí da dislexia, descalculia, tão grave. Mas tem uma menina aqui que é autista. Meu irmão, eu tenho um irmão que tem um problema também de esquizofrenia, conversa normal tal, mas quando tem algumas reações lá estranhas, a gente sabe e pra gente é normal, a gente, né? Mas pra quem não conhece, aí acha que aquilo é maldade, acha que é de propósito. E eu acho que quando a pessoa agora vai saber um pouco sobre o que é descalculia, né? Na minha ignorância, eu que sou de fora, mero mortal, eu sempre vejo assim um descalculia ligado a cálculo e a dislexia ligada mais a letra, texto, essas coisas. Aí você vai explicar melhor pra gente aí e tal. Mas aí eu acho que vai esclarecer para muitas pessoas, de repente, os problemas que elas têm sobre isso. E aí mostrar também a saída. De repente, você é formada em matemática e pós... Aí eu estou terminando uma pós em ensino de matemática. Aí eu iniciei outra recentemente em educação matemática e tenho a neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Camarada, hein? Isso. Poxa, neuropsicopedagogia. No início também parece que é um porque pedagogia, né? Psico e pedagogia, então você fala separado, neuropsicopedagogia. Eu nem me arrisco. Separa as três assim, fica legalzinho. Então é bacana, vai falar um pouquinho nessa noite aqui. Então acho que primeiro, o que levou você a se interessar por essa área, já que quando você fala de escasso, assim, eu já percebo que assim, não há muito interesse assim, de pessoas quererem estudar sobre isso. É o recurso, é a dificuldade, é a área de trabalho. O que levou você a escolher essa área? Assim? Você já se identificou com o número? Eu lembro que na área da psicologia, um psicólogo diz assim, o homem é um eterno vinha a ser. Quando ele quer ser alguma coisa é porque ele viu alguém sendo primeiro. Sim. Uma delas, assim. E foi o seu caso? Não. Então, eu já comentei assim, algumas vezes, eu não fui ser professora como última escolha. Eu fui ser professora porque eu tinha o desejo de estar no ambiente escolar. O ambiente escolar sempre me fez muito feliz, enquanto aluna, e eu queria permanecer naquele ambiente. Então, desde pequena, eu brincava de ser professora, eu escrevia no portão, dá-se aula, e escrevia errado ainda, meu pai me zoava muito, escrevia dá-se aula de graça. E aí, quem eram os meus alunos? O meu irmão e os irmãos dele. Nosso portão era um portão... E de graça apareceu um montão de gente crente, pela graça. Então... É fé. Aí eles não me obedeciam, porque eles tinham quase a minha idade. Eu batia no portão, que era um portão de alumínio, assim... já ia exercendo aquela pedagogia, e é ali que começou, assim... Fala assim, eu sou neura.
Ali começou o meu desejo em ser professora. Eu sempre tive muita facilidade para me expressar, então eu sempre quis continuar nesse ambiente, de fato. Mas o que me fez decidir finalmente fazer a faculdade de matemática foi quando eu tive um professor que ele não tinha um dos braços. E assim, era uma faixa etária mais ou menos de uns 10, 11 anos, assim, eu não lembro a idade exata, mas eu sei que a turma em si estava rejeitando ele porque ele não tinha um braço. E eles estavam ali fazendo até um abaixo-assinado para tirar o professor devido a isso. E eu, assim... Era adolescente, a galera? Era mais ou menos a idade do Juan, um pouco menor. Assim. E aí, e até porque hoje a sociedade, ela tá se tornando de alguma maneira mais inclusiva do que antigamente, né? Tem mais acesso à informação, então assim, foi uma coisa muito feia que aconteceu naquela turma. E eu sempre fui muito sensível. Disso. Sempre fui muito sensível ao outro, então eu me aproximei muito desse professor e aí eu fui ficando cada vez me dando melhor, sabe, com a matéria. A partir dali, como eu passei a gostar extremamente da matéria, todos os professores que eu tinha de matemática, eu era próxima. E assim, eu era aquela aluna que eu adorava de fato. E, por exemplo, sempre tem aquele trabalho extra, aquilo que não precisa fazer, sabe? Que às vezes acontece de sobrar um exercício lá que ninguém mandou fazer, eu fazia, eu era desse jeito. Em relação à matemática. O que você faz, você é o prazer de fazer, né? De resolver, Exato. De aprender também. Exato. Essa coisa. Sempre gostei muito. E aí, a partir daí, eu quero fazer faculdade de matemática. Inicialmente, meu pai, ele não concordou muito, porque tinha uma ideia distorcida do que é uma carreira docente, porque as pessoas, elas banalizam muito, né, o trabalho do professor, falam que ganha pouco e várias outras coisas. Não discordo, a gente precisa ser melhor valorizado. Deixa o recado aqui, pô. Que aqui vai passar, sabia? Nós estamos aí para um prefeito, vereador, deputado, convidado aí, então fica o recado. Não discordo, mas eu sempre pensei que uma pessoa que ela busca se capacitar em qualquer área, mesmo que ela não seja uma área tão valorizada, ela acaba encontrando seu lugar. E é isso que eu estou buscando. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu creio que em breve eu vou encontrar o meu lugar e que vou ter uma situação financeira pelo menos aceitável, da maneira que eu desejo. E pregadora também. Ontem teve pregando aqui na nossa igreja sobre Dorcas, a Tabita. Aí eu não posso falar Tabita comigo, porque aí o pessoal vai ver que tá errado. Mas aí, se pregando sobre Dorcas, então aí pros pastores também, amigos meus, quando quiser contratar, chamar para... Aí é a professora, contratar é a professora. Isso aí sim. E aí chamar para pregar a nossa irmã Sara aí. Essa mensagem essa semana vai estar lá no YouTube. E essa mensagem, essa mensagem mudou o pensamento do Léo. O Léo tava com um pensamento, assim, quando você falou ali, ele falou, meu Deus, é para mim. Então vamos seguir o protocolo. Aí a Sara já tem um protocolo já de a ser seguido. Vamos para os tópicos aí. Exatamente, aí o que eu estava dizendo... O que descalculia? Sim, mas eu estava concluindo sobre o meu desejo, né, de ir pesquisar sobre esse tema. Entrei na faculdade de matemática, vou até contar, me permite? Claro. Como foi essa entrada na faculdade, porque... Inicialmente, eu tenho um testemunho para contar, mas eu não vou entrar em detalhes, porque senão esse podcast não acaba. Pode deixar, pode ficar tranquilo, que eu não vou demorar muito. Eu vou dormir aqui. Eu vim de bicicleta hoje, só para deixar claro aqui. Então não posso voltar hoje. Então, eu fui uma filha de pastor que na adolescência eu tive uma parte rebelde, né? E eu saí da presença do Senhor, e aí foi quando eu conheci o meu esposo, e teve todo um processo ali de salvação da vida dele, de um novo encontro com Deus para minha vida. E aí, na época, eu engravidei do Juan, eu era muito jovem, tinha 20 anos, mas graças a Deus, meu pai não foi aquele pai que virou as costas para mim. Porque ele desejava que eu alcançasse
outras coisas na minha vida. Então ele sempre falou, minha filha, você tem que estudar, porque inicialmente quando eu saí da escola, eu queria trabalhar, porque eu queria ganhar dinheiro, então eu não fui logo entrar na faculdade. E aí eu deixei passar um tempo, e aí quando eu estava pensando que eu deveria entrar na faculdade, foi quando eu engravidei do Juan, e tive que fazer uma pausa, e tive ele quando ele estava com 4 meses, eu comecei a estudar no Unigran Rio, de Caxias. E por incentivo do meu pai, é claro, ele ficava com o Juan, ele levava o Juan pra igreja, o Rafael também ajudava muito. Só que eu tinha um sonho. Ui, quase derrubei. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, porque o meu sonho era estudar na faculdade pública. E eu sempre soube que tinha uma UERJ ali na Vila São Luís e que tinha um curso que eu sempre queria, que era matemática. E aí mesmo assim, eu estava fazendo matemática na Unigran Rio. Tive grandes amigos lá, mas Deus sabia do desejo do meu coração. E isso não morria, sabe? Eu tava fazendo porque eu precisava agir em prol da carreira que eu queria, mas o meu sonho não era estudar lá. Não desmerecendo na faculdade, mas era um sonho meu. E aí, um belo dia, eu saindo da faculdade, uma colega minha parou e falou assim, olha, Sara, eu saí, ela estava indo buscar o esposo dela. Ela falou assim, eu saí aqui da Unigran Rio e tal, e tem agora uma prova, um vestibular específico para pessoas que já estão cursando. E aí você consegue prestar esse vestibular que é específico, e ele é direcionado já para as matérias que são da faculdade, e se você quiser fazer, vai ter para matemática. E você sabe que matemática não é um curso muito concorrido, né? Porque de fato não é. Uhum. Para você ter uma ideia, eu não sei como tá agora, que eu não tenho olhado mais, mas para você entrar num curso de matemática, você concorre com 1,5 pessoa naquele percentual de aluno, relação candidato-vaga. Tem um outro nome lá que eu me esqueci agora, mas eles colocam lá um número decimal de candidatos. Tem curso que é 1 vaga para 70 pessoas. Na minha época, era 1 vaga para 1,5 pessoa. Então, se você não entrasse, é porque você estava realmente muito ruim. Não, com muita dificuldade, não gosto de... tipo 100 vagas para 250 pessoas. Não é para 1,5? Não. 2,5. Não, seriam 100 vagas para 150. 100 vagas... Teriam 100 vagas e 150 pessoas? 150 pessoas estariam concorrendo. Aí você competindo com 1,5, seria esse o cálculo? Isso. Eu tô sofrendo de descalculia? Não, só foi um erro. Porque, pra mim, tem que ter 100 vagas, tem que ter mais 100 para 1 para 1. Aí seria 200. Não. Não, você tem 100 vagas, 100 vagas. De matemática, né? Então, tá 100 bom, vagas, meu cálculo era 1 para 1, 100. Não, aí seria 200 pessoas. Não. Tem 200 pessoas para concorrer 100 vagas. Pra mim é 1 para 1 isso aí. Não, mas aí, não é dessa maneira. Aí seria 150 a 1,5. Aí seriam 2,5 pessoas concorrendo a 1 vaga. Pra mim seria 250 pessoas concorrendo a 100 vagas. Não. Não. Então eu vou... Enfim, uma porcentagem que eles fazem, eu não lembro agora o nome, depois eu posso ver e colocar nos comentários. O nome exato que tem lá, que tem relação candidato-vaga, enfim, tem várias categorias e tem esse percentual de pessoas que você concorre naquela vaga. E aí você concorria na época 1,5 pessoa. Eu não sei como tá hoje em dia, acredito também que ainda continue baixo, mas era isso. E aí eu fui fazer esse vestibular, me inscrevi, levei toda a documentação, levei parte da documentação que estava lá, mas por um erro meu, faltou uma parte da documentação. E eu ainda, além disso, eu tenho assim, que dar graças a Deus pela vida do Rafael, porque na época ele ganhava extremamente pouco e eu não ganhava nada nessa época, porque eu não trabalhava. Aí foi humildade. Se tu falasse, ele ganhava muito, eu ganhava muito. Não, é ruim. Eu não ganhava nada e ele pouco. E assim, todo o dinheiro que nós tínhamos... Não, mas é um testemunho. São professores. Isso é um testemunho. Assim, todo o dinheiro que nós tínhamos era R$70, porque tava no final do mês. Jesus! Era R$70. Era pouco mesmo.
Isso. E aí eu lembro que eu liguei pra ele, tava perto de fechar essa inscrição, e eu falei, amor, eu quero muito prestar esse vestibular e tal, porque é meu sonho estudar ali. Aí ele... E era exatamente R$70. Opa. Aí ele falou... É mistério, hein? Ele falou, pode pegar o dinheiro. Sabe lá depois o que a gente... Eu nem lembro A mais viúva que pobre, tudo que eu tenho. Exatamente. Peguei o dinheiro... É o viúvo pobre. Não é viúvo, não. Aí... Peguei o dinheiro, fui lá, fiz a inscrição, aí levei a documentação e tal. Aí eles mandaram pra mim um e-mail com todas as matérias direitinho. Eu estudei de fato que iria cair, o que deu tempo, né? Porque era uma semana pra estudar, pra fazer a prova. Era muito rápido esse processo. Fiz a prova, por incrível que pareça, tinha várias questões pra cair na prova. Caiu exatamente o que eu estudei. Eu fiz jejum, orei, busquei, porque eu queria muito entrar ali. Deus por isso. Até porque quando eu estudava na Unigran Rio, como eu não ganhava nada de salário e o Rafael ganhava pouco, quem pagava minha faculdade era meu pai. Então, assim, eu já estava casada e eu me sentia muito mal por isso. Então, eu queria muito ganhar um dinheiro para... não ter, dar esse gasto a ele, né? Eu queria entrar na faculdade pública, além do meu sonho. E aí fiz a prova, passei, consegui acertar praticamente tudo da prova. E aí chegou a parte de você entregar a documentação, onde eu também não tinha dinheiro direito para ir. Eu fui com dinheiro de ida e de volta. E aí eu levei a documentação e a minha coordenadora de curso, ela é cristã. E Deus usou ela, porque não tem como ter sido Deus, porque eu cheguei lá... Quando eu sentei para fazer uma entrevista com ela, porque é uma entrevista para você falar um pouco do seu objetivo de entrar no curso e tudo mais. E aí, quando eu sentei, ela falou, olha, eu já poderia te desclassificar agora, você não trouxe as ementas das matérias que você cursou na Unigran Rio. E aí, a partir disso, você não tá com a documentação completa, então eu poderia te desclassificar agora. A única coisa que eu posso fazer por você é te dar até tal hora para você trazer isso para mim. Pois eu não tinha dinheiro para imprimir, para tirar xerox, né? Muito menos para voltar para casa e voltar lá de novo. E aí eu acho que Deus tocou no coração dela, ela falou assim, você consegue fazer isso online? E aí eu consigo. Aí o detalhe maior, ela falou assim... Você não chorou não, aquele gato depois, né? Do Shrek, assim? Fiz uma cara de coitada, provavelmente. E assim, uma coisa maravilhosa que abre portas na minha vida é falar para as pessoas... Mas eu moro em Xerém. Hoje eu não tô morando mais em Xerém. Mas eu moro em Xerém. A pessoa acha que você mora tão longe, mas tão longe, que todo mundo me abençoou. Já passei por várias situações que... Assim, o pessoal não conhece, deve ser longe, né? Muito longe. Né? Eu moro em Vila Rosário. Onde é Vila Rosário? Então, mas o Xerém soa como uma coisa esquisita roça, mesmo, né? O Xerém, aí tu fica, meu Deus, isso deve ser, tipo assim, no meio do nada. Xerém, China, né? Xerém, China, deve ser perto da China. Aí, eu acho que eu devo ter dito isso, porque em outras situações eu já falei isso, mas não com essa intenção. Mas eu comecei a perceber que quando eu falava, mas eu moro em Xerém, a pessoa ficava com pena. E aí, ela falou assim, longe. Você consegue fazer isso online? Aí eu falei assim, eu acho que eu consigo. Não lembrava nem a minha senha, mas graças a Deus consegui redefinir lá. Ela falou assim, então faz o seguinte, senta lá no meu computador. Quem esquece a senha não tem um pouco de descalculia, não? Não, nada a ver. Sentei no computador dela, comecei e imprimi tudo. Eram muitas páginas, eram mais de 20 páginas. E eu imprimi tudo no computador dela. 20 Tem páginas. um detalhe. Isso ia dar mais de R$2. E isso daí foi no ano de 2013. No início do ano de 2013. E aí, o mais interessante é que no final disso, eu tô contando isso aqui, mas é para glorificar o nome do Senhor e para edificar a sua vida. Pode chorar, pode não. O mais interessante... O marido tá ali, mas gente... A minha coordenadora falou assim, não conte pra ninguém que eu fiz isso por você. Agora eu tô contando no podcast. Não fala só o nome da coordenadora, qual é o nome dela mesmo? Não posso falar. Já passou um tempão. Já. Segue lá, arroba. Já formei, agora... Agora vamos falar sobre descalculia. Exatamente. Aí foi esse meu sonho realizado. E lá eu conheci eu trabalhava numa escola em Caxias e
a partir disso, isso já tinha passado um tempo, comecei a trabalhar num projeto que se chamava Descalculia em Foco, Colorir para Aprender, no Instituto Governador Roberto Silveira, que fica no centro de Caxias, uma escola de renome do estado, um colégio muito bem falado. E aí, quando eu estava trabalhando lá nesse colégio, surgiu essa oportunidade de estar trabalhando na sala de recursos. Quem não sabe o que é uma sala de recursos, é o seguinte, o estado ou o município, ele oferece essa sala para fazer um acompanhamento mais profundo para crianças e adolescentes que têm uma necessidade especial ou uma dificuldade de aprendizagem, e ali eles vão ter professores para os acompanhar de perto, auxiliar eles nas tarefas, e esse projeto acontecia nessa sala de recursos. Lá eu conheci uma menina que já estava 4 vezes reprovada no 6º ano, e ela tinha o diagnóstico da descalculia. E eu tive várias experiências com ela nesse período. Nós fazíamos atividades, selecionávamos os grupos. O projeto inicialmente era para suprir a necessidade dela, porque normalmente quem atua numa sala de recursos é uma professora que fez pedagogia. E aí, quando você tem a matemática que vem do 6º ano, que é o ensino fundamental, os anos finais, e o ensino médio, que acontece de ter muitos alunos que estão nessa faixa etária, e nessa etapa de ensino, irem para a sala de recursos, elas muitas das vezes não têm conhecimento de algumas disciplinas, e aí elas têm portão dobrado para conseguir auxiliar de fato aqueles alunos. E aí foi quando ela viu que o que aquela menina precisava de que alguém entendesse melhor a respeito do conteúdo para poder estar auxiliando de fato. Foi quando o projeto começou a existir, e aí é onde eu entrei. E depois disso, o projeto ele se expandiu, começou a abranger outros alunos que tinham outras necessidades, porque uma dificuldade de aprendizagem, ela acaba sendo, na hora da aprendizagem, muito similar a quem tem uma descalculia. Então a gente viu que era vantajoso abençoar outras crianças, e aí a gente dividiu por níveis de dificuldade, enfim. E é ali que começa a minha experiência de fato com descalculia. Na época, na faculdade, eu não tive acesso a essa informação sobre descalculia, porque, como eu disse, é muito escasso, a gente tem poucos profissionais estudando a respeito do tema. E foi quando eu vi que eu tinha aprendido muita coisa com a experiência na prática com aquela menina, e que eu precisava buscar mais conhecimento para poder ajudar mais pessoas, porque eu tinha entendido o que era, eu consegui ali em 2013, eu já entendi o que precisava ser feito. E quando eu buscava materiais, porque aí eu fui fazer o meu trabalho final de curso da faculdade sobre a descalculia, quando eu fui buscar materiais para fazer uma fundamentação teórica para o meu TCC, eu não encontrava materiais que estavam adequados, que tinham uma explicação correta. Existia naquela época, e ainda hoje existe, muito material se referindo à descalculia de uma maneira incorreta, muitos termos usados de maneira errada. E aí eu percebi isso e senti a necessidade. Bom, já que estou pesquisando de fato a respeito do assunto, justo que eu faça alguma coisa com isso. Não é um conhecimento que tem que ficar retido só a mim. E aí foi quando eu terminei a minha faculdade, fiz o meu trabalho final de curso e saí com a ideia de que eu precisava fazer alguma coisa. Inicialmente a ideia era fazer um canal no YouTube, só que ajudar outras pessoas também, né? Só pegar um gancho aí que tá falando, que eu achei muito interessante, que é da área da pedagogia. E eu lembro de uma pedagoga dizendo que numa sala de aula não se aprende, entende-se as coisas. E você só aprende quando você começa a ensinar, ou quando você ensina. Você aprendeu ali, então me explica o que você aprendeu. Quando você não me explica, significa, mas você entendeu tudo, mas você não aprendeu. E a Bíblia também fala isso, né, em Tiago 2, que não seja só ouvinte da palavra, mas praticante. Porque o ouvinte é como se contemplasse no espelho, mas logo que sai, esquece. E eu achei interessante essa teologia com a pedagogia, porque assim, hoje, né, você não precisa dos meus elogios aqui, mas o que essa bagagem que você está tendo agora de fazer outros cursos, você está estudando muito, como se desenvolve a inteligência simplesmente pelo fato de você querer ensinar.
Então, quando você quer ensinar, você tem que buscar muito mais, né? E isso é um combustível, né? E aí a gente entende o que Deus fala da misericórdia, de fazer pelo próximo. Amo o próximo, faz por ele, que eu vou te abençoar. Porque aí eu faço uma comparação como o camarada, Sara, ele pode estar, se ele bater numa porta e pedir comida, talvez ele não receba, pedir dinheiro talvez não receba, mas se ele falar assim, olha, bater na porta, eu quero ajuda, recurso para ajudar outras pessoas, ele vai receber muito. Sim. E ele não tem como ele passar fome se ele que vai receber tudo isso. Eu acho que a área da psicologia, pedagogia aí funciona mais ou menos assim, quando a gente quer fazer pelo próximo, acaba Deus dando uma bagagem tremenda a gente, né? Sim. E agora você está fazendo mais uns 2, né? Ou 3. Sim. Aí você humildemente falou assim, não, isso é fácil. Na outra, aquele disse, não, é só se dedicar à matemática, a gente só... Não foi bem assim. Exagerando, mas fala. Então, Continua. Aí como eu estava dizendo, eu participei desse projeto e pensei, poxa, eu quero criar um canal no YouTube para levar mais esse conhecimento, para que mais pessoas possam ser ajudadas. Tem canal no YouTube? Mais. Eu tenho. A Descalculia na íntegra também. Descalculia na íntegra com a professora Sara? Isso. Se botar Descalculia na íntegra no YouTube, aparece. E o interessante é que eu criei o Instagram inicialmente porque era mais fácil. Mexer com o Instagram era muito mais fácil para mim, o celular que eu tinha era muito melhor para que eu criasse os conteúdos. E comecei com o Instagram. Eu criei o canal no YouTube, mas deixei lá ele paradinho, porque demandava o irmão Leandro, ele pode dizer, Léo, né? Léo Tavares. É Léo? Não é Leonardo? Ah, Leandro, olha que vergonha pagando mico. Isso já é dislexia. Descalculia não tem nada a ver com tratamento. Dislexia que mexe com o Léo. Então, ele pode dizer isso, o canal no YouTube é uma demanda muito maior do que mexer com o Instagram. Então, pra mim foi muito mais fácil. Pode falar. Tem que ter consistência mesmo. Tem que ter consistência, tem que saber de edição, tem várias outras coisas que envolvem. No Instagram você precisa, mas as ferramentas são mais fáceis. Bom, pelo menos eu. O Instagram, ele tem as ferramentas próprias para você usar o teu aparelho ali. Exato. A facilidade, né? Ali como é que fala? A mobilidade do celular a teu favor. Isso. Aí esses recursos que o Instagram busca. Independente, né? Você mesmo cria seu conteúdo, entendeu? Isso. E aí eu criei o Instagram, que foi mais fácil pra mim na época, e comecei a criar os conteúdos, inclusive, aí deixei lá parado, mas só que o que eu observava é que do nada aparecia uma mãe me perguntando alguma coisa. Do nada me aparecia uma pessoa com diagnóstico tardio me perguntando alguma coisa. E aí toda vez que as pessoas me perguntavam alguma coisa, quando eu não sabia responder, eu ia ler artigos científicos para poder responder as pessoas. E aí aquilo foi acumulando mais conhecimento, né? E aí teve a pandemia, onde a gente teve que ficar recluso, foi onde eu perdi meu pai, e eu precisava ocupar minha cabeça, aí que eu caí pra dentro mesmo, trabalhando ali com o Instagram, e produzi muito conteúdo naquela época. Hoje meu ritmo ele tá bem menor de produção de conteúdo, mas na época eu chegava a postar 6 posts por dia, assim, e fazia muitos stories. Porque eu tava com tempo também, né? Porque a gente ficou trabalhando de casa. E aí começou a aparecer muitas pessoas. E assim, muito interessante. Conheci várias pessoas que têm o diagnóstico de outros estados. Aí gravei live. Eu tenho live com várias pessoas com diagnóstico da descalculia. Então, se você conhece alguém que tem um diagnóstico e quer ter uma experiência, quer ver alguém que passou por aquilo, eu tenho lives lá no meu Instagram e também transferi pro meu canal no YouTube. Você pode ir lá assistir, porque agrega demais. Sinais, assim, como a gente já identifica, vamos lá. Mas antes de falar os sinais, eu queria diferenciar. Sintomas, é sinais ou sintomas? Sinais. Porque a descalculia ela não entra como uma doença. Ela não é uma doença, ela não é classificada como uma doença. Ela é um transtorno específico da aprendizagem. E aí, o que é isso? Isso daí é uma falha na comunicação neural que, normalmente, há uma interrupção ali dos neurônios
na hora de entregar a informação, e isso faz com que o aluno ele não absorva o conteúdo ou coisas do cotidiano que ele precisa realizar de uma maneira que outra pessoa que não tem descalculia é uma coisa muito imediata. Por exemplo, uma pessoa que precisa pegar 5 itens e ela olha para aquele local que aqueles itens estão, ela não precisa parar para contar 1, 2, 3, 4, 5. Ao olhar, o cérebro dela já está condicionado para uma pessoa que não tem o diagnóstico. Você já olha assim, tem 5 aqui. Uma pessoa com descalculia, o cérebro dela não pode acontecer, tá? Não é uma regra, mas dela olhar para uma certa quantidade em cima de uma mesa e ela não conseguir dizer quantos itens, mesmo que poucos. 3, assim, 3, aqui, exatamente. O cabelo e o microfone. Subtização, o nome disso. É quando o nosso cérebro, ele olha e sabe, eu sei que tem 3 livros ali, eu não preciso contar. 1, 2, 3. O nosso cérebro ele já tem essa condição de olhar, principalmente quando são itens de pouca quantidade, até umas 5 quantidades assim, principalmente, a gente já consegue, tem 5 ali, até tem 4. Até porque 10 eu tenho que contar. Será que eu tenho problema? Depende, às vezes. Depende, às vezes, com a agilidade, dependendo do que for, você já nem precisa, né? Exatamente. E aí, a pessoa com descalculia, ela tem que parar e ela tem que contar. E aí as pessoas, mesmo sendo pouco, e as pessoas não entendem. Mas isso é uma falha na comunicação neural dela, que não é considerada uma doença e que traz diversos problemas pro cotidiano dela. Porque como, por assim, exemplo? Então, exatamente. Como as pessoas que eu conheci tinham um diagnóstico tardio, e eu já conversei bastante a respeito, por exemplo, eles tinham que cumprir um compromisso numa determinada data. Anotava a data errada. Porque o fato da pessoa simplesmente olhar para um número e transferir ele para o papel, o cérebro às vezes dá uma embaralhada e, por exemplo, tem 61 escrito em algum lugar e ela precisa anotar. 16. E aí, na hora, ela vai lá e coloca 16. E ela mas é o 6 acredita. E 1, né? Não bota o 17. Não, pode acontecer também, de colocar trocar, outro então, número. Tipo, somou 6 mais 1, acho que pode acontecer, pode acontecer. E aí, isso traz vários problemas, porque ela acaba perdendo compromissos, ela pode chegar atrasada em determinados lugares por causa disso. Uma outra coisa de sinais, a estimativa do tempo. Uma pessoa com descalculia, ela não consegue ter uma estimativa do tempo adequada. Acho que a gente até falou sobre isso, Eu tenho um problema na minha família. Sim. O camaradinha entra no banheiro. Passa 50 minutos, tá todo mundo querendo quebrar a porta. Falando, não levou nem 5 minutos. Exato, exatamente. Uma das meninas... Não é doido, não, é mais de descalculia. Não, nem sempre, não. né? Hoje a gente tem um celular, né? A pessoa perde um tempão lá no banheiro, mexendo no celular. Geralmente com o celular. Então, algumas das meninas, inclusive nas lives que eu já fiz com elas falaram pra mim, Sara, eu passava 2 horas no banheiro, minha mãe ficava enlouquecida, e eu achava que só tava lá dentro 5, 10 minutos. Eu não conseguia perceber quanto tempo tinha passado. Uma outra menina que já tinha... celular? Não, sem a celular? passagem do tempo, saber quanto tempo. Sem o celular. senhor não tem ideia assim? Já passou 10 minutos, cheguei aqui tem 10 minutos. Não, eu digo assim, o entretenimento, ele tira não, vai tomando banho mesmo, lavando cabelo, não é fazendo... Acabou a água, meu Deus. Não é mexendo no celular, não. Não é mexendo no celular, não. É realmente lá, mas vai perdendo a noção do tempo. E teve uma outra menina também, que ela já tinha filho e ela Pode acontecer da pessoa até ser chamada de lesada. Você é lesada, que não sei o quê. Sim. Meu Deus do céu, que demora pra fazer tudo. Exato, porque quem não tem o diagnóstico tem dificuldade de compreender que aquela pessoa tem limitação naquela coisa tão simples. Porque pra gente é muito simples, mas pra ela não é. Uma pergunta ignorante, bem ignorante mesmo. Não, pode não tem pergunta ignorante. Por favor. Não, essa é ignorante. O semáforo tá lá os segundos contando tal. Eu acho interessante que assim tem a cor verde e a cor vermelha também. Uhum. De repente um cara com descalculia tem tipo assim, se fosse só branco, assim, do lado lá que sinalizava. Não, Aí ele tem assim, camarada, será que esse número é para passar, é para vir? Tem essa confusão ou não? Até a pergunta é ridícula, mas... Não. Mas eu acredito que em relação às cores, não. Mas em relação ao tempo, sim. Só a questão de tempo. É porque a descalculia, ela tem níveis, né?
Ela pode ser leve, moderado ou... A leve, cita algumas leves, para ver se de repente a gente se identifica aqui. Então, leve essa questão de trocar os números, de ter uma dificuldade de você contextualizar uma questão de matemática. A leve, ela vai impactar mais na escola, sabe? E à medida que vai crescendo os níveis de dificuldade, isso daí vai trazendo impactos pro dia a dia, pro cotidiano daquela pessoa. Então, assim, a leve, de repente, a criança não vai conseguir pegar um problema e fazer aquela abstração, porque tudo na matemática, em outras disciplinas, muitas das vezes, a gente trabalha com abstração. Quando a gente está na aula de ciências, a gente pensa no leão e a gente automaticamente já imagina o leão. Você não está levando um leão para dentro da sala de aula, não é? O famoso elefante rosa. Imagina aí. Exato, você imagina, exato. Você consegue imaginar. Tem no meu amigãozão um desenho. Como é que é o nome da elefante lá do meu amigãozão, Juan? Oi. É Lili? Lili? Não é Lili, não. Elefante rosa. O elefante do meu amigãozão é rosa ou é azul? O Golias, é o Golias. Não é homem, acho que é azul, falei errado. Isso o que ela tem? Tem que chamar um neuro aqui e tratar da Sara. Porque a Sara só pediu algumas coisitas aqui. Ai. Não. A minha dúvida é porque isso é mais tratado com criança, né? É mais fácil descobrir uma criança. E às vezes a gente aqui, o pastor conversando assim, a gente fica na dúvida se a gente tem, não tem, enfim, é uma curiosidade básica. Como isso pode... Eu creio que na criança é mais fácil. Como isso pode ser diagnosticado num adulto? Porque, assim, deixando aqui uma lembrança minha, eu tive muito problema com planilha. Eu não sei lidar com planilha, números e tal. É uma das coisas que uma pessoa com Mas eu gosto de coisas... Eu gosto de coisas referentes... Eu gosto de coisas referentes a computador. Eu gosto tenho curiosidade, estudo design gráfico, gosto de arte digital, gosto de consertar computador, mesmo não sendo profissional na área, tenho curiosidade ali e tal. E por que... de acho do número eu não consigo. Mas assim, envolve só a planilha ou envolve outras questões numéricas? Não, eu tive problema com da época da escola, com matemática, notas baixíssimas, mas perseverando muito conseguia passar. Passando ali na média, mas passava. Sim. Então, o que eu estava falando aqui é essa diferenciação que eu não fiz, eu deveria ter falado antes, que é da dificuldade de aprendizagem para a descalculia. A descalculia, ela tem um índice baixo de diagnóstico, de 3 a 6% da população. Só que eu acredito que tenham muito mais pessoas com diagnóstico. Porque assim, por exemplo, passaram-se muitas pessoas sem ser diagnosticadas e chegaram à fase adulta justamente pelo fato das pessoas banalizarem a disciplina como algo extremamente difícil. Como você não faz o diagnóstico, elas não entram na pesquisa. Ou seja, eu acredito que tenha um número maior de pessoas envolvidas que deveriam ter o diagnóstico. Mas aí, deixa eu fazer essa diferenciação, que é o seguinte: existe o transtorno, que eu falei que é a falha na comunicação neural, e existe a dificuldade de aprendizagem. E aí, para fazer o diagnóstico, seja na criança ou seja no adulto, existe uma equipe multidisciplinar que você vai contar com o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, porque eles fazem um trabalho muito semelhante. A diferença é que o neuropsicopedagogo ele estuda mais as questões cerebrais. E depois, você também pode passar por um psicólogo, vai passar por um fonoaudiólogo, vai passar por um psiquiatra ou por um neuropediatra ou um neurologista de adultos. Só que o que acontece é o seguinte: por que mais crianças são diagnosticadas? Porque é um transtorno específico da aprendizagem. E normalmente ele estoura, os sinais eles vão ali ser manifestados na escola. Porque a população brasileira tem já um índice de matemática, um índice de estudo relacionado à matemática extremamente baixo. Com a pandemia ficou mais baixo ainda, sabe? Então, muitas pessoas acreditam que a matemática de fato é algo inalcançável, que é muito difícil, que não faz sentido,
porque justamente o conteúdo de matemática, ele em muitos casos não tem uma aplicação direta, né? Por exemplo, você vai pegar uma questão de logaritmos e aí você vai aplicar no seu cotidiano? Não. Então, o aluno começa a olhar essas questões e começa a achar que não vai usar aquilo para nada e que não faz sentido para ele aprender. E aí, ele ou pode começar a negligenciar pela imaturidade a disciplina e aí desenvolver uma dificuldade de aprendizagem, só que ele vai transformando isso numa bola de neve. Porque, possivelmente, a dificuldade de aprendizagem, ela começa ainda quando criança, ou por um trauma, ou por um conflito familiar, ou por ter trocado de escola no momento que a criança não se adaptou. Isso pode acontecer em várias etapas da vida. Mas isso daí traz traz impacto para o adulto, mas traz muito mais impacto para a criança e para o adolescente, porque eles não têm a maturidade emocional para entender o que está acontecendo naquele momento. E aí, ele começa a desenvolver essa dificuldade de aprendizagem. Os sinais são muito parecidos, principalmente quando a dificuldade de aprendizagem ela não é vista e ninguém faz uma intervenção pontual em cima daquela dificuldade. Então, o que acontece muito? A pessoa, ela gera uma dificuldade em algum momento das etapas de ensino. Ninguém faz nada porque acha que é normal ter dificuldade em matemática. E aí aquela dificuldade começa a virar uma bola de neve. Se você tem filho no 7º ano, seu filho começou a ter dificuldade, já começa a fazer alguma coisa ao respeito. Porque se ele passar do 7º ano com essa extrema dificuldade, se ele não tiver uma postura dele mesmo, que é muito difícil a gente esperar isso de uma criança e de um adolescente, ele vai levar dificuldade ainda por muito tempo. Sendo que, às vezes, era uma dificuldade que deveria ter sido ali, pontualmente, de repente, algumas aulas de reforço. Sabe o que acontece muito também? A mãe quer pagar uma aula de reforço para o aluno uma semana antes da prova. Isso daí não vai resolver o problema da criança, porque ela desenvolveu a dificuldade de aprendizagem ali, de aprender aquele conteúdo, e aí ela quer que o filho dela tire uma nota boa na prova, mas o conteúdo, das vezes, da prova já está bem lá na frente do que ele está com dificuldade. E aí ela arruma uma professora particular e aí pega a revisão e quer resolver aquele problema ali apenas da nota. Só que, principalmente, alunos de 7º ano. Estou grifando bastante porque é uma série extremamente importante. Mas é uma série muito importante. Se você negligencia o 7º ano, você leva a dificuldade muito. Assim, é muito. Peraí, pastor, deixa eu terminar isso. Calma aí, aguenta aí. E aí você vai levando... Eu tô me sentindo aqui descalculado. Não, é sério. E aí o que acontece? Essa criança começa a criar uma bola de neve em relação à matemática. Tudo que a gente não entende, a gente tem um sentimento ruim, negativo. A partir daquele momento você começa a odiar a disciplina, odiar até o professor. Então você até gosta do professor, como eu ouço muito isso. Professor, eu gosto de você, professora, mas eu odeio sua matéria. E assim, acontece muito de o aluno criar aquela bola de neve, criar já na cabeça dele que ele não vai entender, então ele vai procurar nem correr muito atrás, vai correr atrás lá no finalzinho para poder tentar passar de ano, que é o que vai... Ninguém quer reprovar, né? Acontece de reprovar, mas ninguém quer, então vai tentar fazer o que ele pode. Então ali isso desenvolve várias questões em relação à aprendizagem. E aí vai se passando de ano, e a gente sabe também que os alunos, eles desenvolvem altas técnicas em relação à cola, então eles conseguem passar. Então, você vai passando de ano com dificuldades. Essas dificuldades, elas vão se acentuando ao longo do tempo, porque o conteúdo vai piorando. E aí você olha, de repente, para conteúdos de matemática, tudo que envolve número já entra em pânico e acha que tem descalculia. Mas não, eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros que tentarem resgatar o conteúdo, e aí eu já vou mais além, que seria, começa lá no 6º ano, porque provavelmente, quando é adulto, volta lá no 6º ano, a matéria do 6º ano. É uma matéria fácil, você acha que sabe? O pior
é isso. A pessoa... Voltar a estudar, Exato. Você vai Só voltar a por estudar. curiosidade. Por exemplo, você vai voltar a estudar e quer passar no concurso público. E aí, você chega... Isso aconteceu comigo, é uma experiência minha com relação a português, porque português também acontece isso. Você tem que voltar. Voltar pro básico, que aprende lá no 6º ano, pelo menos, para que você comece a entender os termos, enfim. E aí eu, por exemplo, comecei a estudar para concurso público, comecei a fazer cursinho. Na aula de português, ficava lá, dava aquela coisa ruim. Meu Deus, eu sabia que meu professor era ótimo, eu tinha certeza que ele era ótimo, mas eu não conseguia entender nada que ele dizia. Por quê? Eu não lembrava os termos técnicos da disciplina. Matemática tem muito isso, você precisa lembrar, uma regrinha puxa a outra, enfim. E aí, o que a gente costuma fazer enquanto adulto? A gente quer aprender a matéria do concurso público, mas a gente não quer tampar as brechas no nosso... Como é que fala lá de Neemias? A gente tem que tampar as brechas dos nossos muros, porque a gente tem que voltar lá na base e aprender. Gente, com 1 mês, 2 meses, uma pessoa que não tem descalculia recupera essa base de matemática. Se for estudar assim, pega 2 meses direto. Todo dia. Todo dia pega lá uma lista, um cronograma. Na internet tem vários. Você pega e a pessoa, ela recupera. Mas o que ela precisa fazer? Não adianta tentar pegar uma matéria do 9º ano. Tem que ir lá no 6º. Porque uma coisa vai puxar a outra. E aí a gente tem um monte de adulto que... Vou falar assim, que eu vejo muito no meu Instagram. Muitas pessoas deixando de realizar sonhos porque acham que não são capazes. Sabe? E é isso que precisa ser feito. Volta na base. Porque se você não analisa... Aí, o que precisa ser feito? Uma anamnese. O que é uma anamnese? Você vai resgatar a sua história para verificar se você realmente vai ter a descalculia ou não. Você vai verificar, vai tentar lembrar da sua infância, vai buscar com alguém. Eu demorei a falar, eu tive problema motor. Exatamente, é uma investigação. Eu tive problemas motores, eu tive um problema para poder começar a andar. Como é que era o meu desenvolvimento na escola? Porque você não vai lembrar tudo, né? E você que é mãe, que você que é pai, também começa a observar esses sinais. E aí você vai observando. Tinha problema com matemática? Tentava estudar a respeito da disciplina, não entendia? Só que aí você tem que começar a olhar o seu cotidiano também. Você conseguia fazer relação do número com a quantidade? Você consegue fazer uma estimativa correta num lugar? Você consegue ver hora num relógio analógico? Aqueles relógiozinhos de ponteiro? Não consigo. Mas mesmo não fazendo a continha? Aí eu demoro, aí a pessoa já desiste, uma descalculia leve. Então, pode, não sei, a gente tem que ver. Começa a olhar todos os sinais. Você tem problema com a quantidade, a estimativa do tempo, e aí você olha pro seu filho também, sabe? Você pode fazer o quê? Que você pode fazer com uma criança? Você dá uma atividade para ela e bota o cronômetro. E aí você tem uma noção do que seria um tempo normal para ela terminar aquela atividade. E aí ela tá terminando e ela tá achando que tá há pouco tempo fazendo aquilo. Então, assim, precisa se fazer uma investigação, e aí quem faz essa investigação normalmente é a psicopedagoga. Ela tem essa conversa com a mãe e com a família e com a criança, ela faz testes em relação à aprendizagem para verificar o que está acontecendo. Porque a partir disso dá para ter o diagnóstico. E aí vai verificar... A psicopedagoga ou a neuropsicopedagoga, ela também vai verificar as etapas do desenvolvimento. Se ela tá ali, porque assim, a gente tem a mania de falar assim, que em relação, por exemplo... Você vai querer água, né? Não, tô tranquilo. Não, tô tranquila, é jeito dela. Pedir o marido ali. Água para a doutora Sara, por favor. Aqui na frente das câmeras ele não vai falar que não, tal. Não, mas ele não nega, ele pega, isso, ele é garoto. bonzinho. Eu levantei o dedinho, professor. Assim, não, o senhor espera. Esse aluno O pastor gosta muito de falar. Vou deixar o senhor falar, pastor. Não, só dentro do que você está falando. Porque eu perco o raciocínio. Não, tudo bem. Quer continuar? Depois eu falo? Não, pode falar. Porque aqui, eu quero defender também o seguinte. Eu sempre fui muito bom em matemática. Faço cálculo rápido. Você pode pegar a máquina se você fizer a tabuada aí rapidinho, eu te respondo em menos de 1 segundo. Tem essa facilidade dos números e tal.
Só que assim, eu também entendo o seguinte, quando eu fui preparar uma mensagem sobre inteligência, eu esqueci o sobrenome, a gente estava falando sobre Alfred, até não sei se o nome é Alfred Binet, Howard Gardner, uma coisa assim. Até 1980, o Alfred Binet, que eu acho o Binet, sei lá, o nome do cara, esse camarada me disse assim, o QI, o coeficiente, né, na inteligência, é linguístico e lógica matemática. Isso aqui. Aí de 1980 para cá, se descobriu que existe várias outras inteligências, tal de Howard Gardner aí, que eu acho que o nome dele é esse, ele descobriu várias inteligência musical, que o cara não sabe escrever o nome, não sabe fazer uma conta, mas o cara pega um instrumento, o cara faz, né, chora, sim. A inteligência pictórica, o cara olha pra você e te desenha, e não sabe escrever o nome dele, não sabe fazer um cálculo. Aí, a questão aqui pro pessoal também, me repreenda se eu estiver errado. Eu lembro que quando nós fomos ver no córtex cerebral, que é a parte do cérebro, uma massinha que envolve o cérebro, assim, só pra gente entender, a lógica, a linguística estava aqui e a lógica matemática era aqui. Era o extremo, é o Brasil-Japão. Brasil-Japão. Por isso que é muito difícil uma pessoa ser muito boa em português e ela é muito boa em matemática. É difícil. Eu acho difícil. Então, assim, quando você pega a matemática, parece que ela fica sozinha, do tipo, tudo tem a física, tal negócio. Mas, cara, a linguística, aí vem a ciência, vem a história, vem isso lá, vem isso lá. O cara tem 12 ou mais matérias para estudar. Sim. Então, é claro que há uma dedicação muito maior para aquela outra área. É diferente de um camarada, vou estudar só matemática. Né? Vou ficar pegando aqui tal. E a matemática é uma ciência exata. Eu sei que exige raciocínio, mas naquela minha fase era muito mais decoreba. Tinha até o jeitinho de... A matemática, os esqueminha. Até hoje é muito procedimental. Tem um esquema. Eu te falei do maior, menor, só tu apontar pro menor e dar tudo certo. E a tabuada que eu tinha dificuldade era de 9. Sim. Aí eu fiz a de 10 e tirava o número. Aí, dá a mesma coisa. Então, assim, eu comecei a fazer um montão de esqueminha, porque eu lembro do... Léo falou do Bill Gates. Léo. Falando que ele em um projeto, ele fez um projeto para... Que ele tinha que desenvolver esse projeto, ele tinha que usar pessoas preguiçosas. Pessoa que faz tudo assim, dá o jeitinho, né? Dá o jeito mais fácil de resolver. Porque o jeito mais fácil, o cara arruma um jeito, né? Já pode sair da cena aqui. Legal. Aí, o que acontece? O cara dava um jeito ali pra... Mas, cara, exige uma inteligência, cara. Sim. Pra ele fazer aquilo ali, Léo. Exige uma certa inteligência. Eu conheço os caras que... tipo MacGyver. Eu conheço o Flavinho, o Diácono Flávio. Comigo. Parada, meu irmão. E faz um montão de coisas. Né? E às vezes na escola tem a dificuldade. Né? O cara, o Ronaldinho mesmo, no futebol, o equilíbrio, né? Sim. Muitas coisas. Então, assim, por que eu digo isso? Porque, assim, a pessoa também tomou um certo cuidado de que é o fim do mundo, também, assim, poxa, eu tenho essa dificuldade. O cara não dá pra ser bom em tudo. Sim, né? Exato. Ser bom em tudo. Mas o problema é quando a pessoa... Albert Einstein foi reprovado na primeira série mesmo? Eu não conheço. Eu não li, não. Aí falaram assim, o cara era brabo em várias coisas, mas tinha certa dificuldade. Eu vi um documentário sobre ele, falando que rejeitaram ele na época de faculdade. O Churchill, eu acho que foi reprovado na 6ª série. Tem uns trâmites desse aí, os caras inteligentíssimos e tal, mas às vezes por ser muito inteligente em uma área, é péssimo em outra. Sim, às vezes, problema de relacionamento social, aí você vê já inteligência emocional afetada. A sabedoria. Às vezes professora, tem 10 faculdades, uma péssima esposa, péssima mãe. Sim. Estraga tudo, quer dizer. Sim. E você vê que às vezes pessoas analfabetas... Não é o seu caso. Não é o seu caso. Não é o seu caso. A gente sempre tá buscando melhorar. Melhorar. Deixa para outro. Casamento bem sucedido. Esse aqui ajudou bastante a Sara. Ajudou bastante a Sara esse livro. Hoje é uma benção. Mas você já tirou meu raciocínio mesmo? Então já tudo certo. Não. Vai lá.
Aí dá continuidade. Não, o senhor tem razão. Descalculia. Por mais ignorante aqui, igual a minha, assim. Você tá falando muito termos científicos, neutros, que não uma coisa mais simples. Descalcular, tem alguma coisa a ver? Descalculia diz que é mal e calcular e que é mal. É calcular. E aí um cálculo mal. Exatamente. Aí, pronto. Tem problema com relação aos números, exatamente. Isso, porque a gente tem a descalculia, disgrafia, desortografia, e aí dislexia. Esses são os transtornos específicos da aprendizagem. A dislexia ainda mais voltada para a letra? Sim. Sim, leitura, normalmente. Lê, depois não lembra mais de nada. É porque, assim, números e letras são códigos que nós criamos para nos comunicarmos, né? Então, assim, o nosso cérebro, eu assisti uma palestra que eu gravei muito isso, e eu sempre trago pra vida. Nosso cérebro, ele não foi criado pra gente ler e a gente ter esses números. Nosso cérebro, ele gosta pra nossa sobreviver. Tudo que é gerado pra nossa sobrevivência é verdade. É verdade. Olha Deus, só, não, óbvio, Senhor, claro. Senhor, sim, não. A gente tem um conhecimento. Dentro do estudo que chegaram a essa conclusão? Escuta, nós criamos esse sistema de comunicação para organizar a nossa vida. Mas o ser humano, lá no princípio, as necessidades dele eram para sobrevivência. Se alimentar, claro, comer, mas aí já se locomover. Entrar na teologia, o plano de Deus já de deixar escrito, e deixaria sem recurso, adaptou, tu acha que... Então, deu inteligência ao homem, mas assim, é muito mais fácil o senhor sentar e se alimentar, deitar e dormir, que é um instinto do homem. Tem mais coisas. Tem mais coisas, exatamente. Mas assim, essas questões assim, que são necessidades básicas da sobrevivência, são muito mais fáceis de qualquer ser humano realizar do que sentar numa sala de aula e aprender códigos numéricos ou mesmo de letras para que ele se encaixe numa sociedade. Se eu consigo entender o que eu tô querendo dizer? O ser humano, ele foi criado, né? Acho que é isso que eu entendi, né? Ele foi criado para se movimentar. Para caçar, fazer coisas, levantar peso. Essa entendeu? Questão de linguagem... Não para ser intelecto demais. Se eu tirar a teologia, né? Só a questão o termo seria esse, das ciências humanas e tal. Mas assim, quando a gente vai para teologia, não pode ser só isso. Não, tem mas muito aí, mais. assim... É assim, você vê, por exemplo, Deus já sabia do dia que ia chegar hoje. O Apocalipse está escrito que hoje a gente começa a entender um pouco, mas ele está escrito há 2000 anos atrás. Sim. Né? Então você percebe que o Apocalipse nem se cumpriu. E o tempo de hoje, Daniel falava isso, por se multiplicar a ciência, o amor vai desaparecer. Então, assim, o conhecimento, o estudo e tal, tá entendendo? Você vê que é próprio do raciocínio. Gente que lê muito, gente que estuda muito, desenvolve o raciocínio muito mais rápido. Mas o próprio Salomão falou que se estudar muito, você... enfado e cansaço. Cansado. Mas aí ele fala no termo, ele usa esses termos de Eclesiastes. ele falou isso, mas ele falou assim, eu vi que era enfado, era cansaço e tal, conhecimento, porque você fica, você toma conhecimento daquilo. Se você não tivesse tomado conhecimento daquilo, você não sentiria nada. Por exemplo, agora a gente está aqui, não está sabendo de nada. Se eu souber que uma criança foi atropelada aqui na porta da igreja, poxa, isso já vem um sentimento ruim. Pelo conhecimento que eu tive, entendeu? É isso que Salomão está fazendo essa comparação. Não, mas ele fala estudar demais, na palavra fala estudar demais. Não li isso não. Quem falou isso para Paulo foram os perseguidores de Paulo, as muitas letras mas de Salomão é de Eclesiastes, eu acho que é o capítulo 1. Mas escuta, o que eu tô querendo dizer é que o ser humano, ele tem necessidades básicas que ninguém precisa ensinar. Ah, tá. Entende? Claro, até pela própria inteligência. De caçar, de se relacionar ali com a esposa. Enfim, tem uma série de coisas que antes da linguagem
ela ser estabelecida, antes dessa comunicação da maneira toda certinha que hoje a gente utiliza e a criança é colocada na escola para poder aprender, antes disso, o ser humano ele tinha necessidades. É claro que provavelmente existiam casos de pessoas que nasciam com alguma condição, com alguma coisa, mas uma pessoa que nasceu naturalmente. Então, assim. Tudo desenrola. Então, o transtorno de aprendizagem ele vai ser gerado mediante a essa linguagem que a gente está apresentando para o ser humano ao longo dos séculos, né? O ser humano, ele não foi criado já com a escrita, sabe, estabelecida, com a linguagem matemática estabelecida. As leis de Deus, eu acredito que... Mas já disse, ó, crescer e multiplicar, já é um... Não, sim. Não é um termo ali já... mas então assim, e também assim, quando a Bíblia ela vai ser escrita, já vai ser lá em Moisés, né? Não. Dizem que o primeiro livro da Bíblia é Jó. Aí faz sentido de entende? da palavra. Tipo, não a Adão, escrita, não foi mas a Adão Bíblia, que escreveu, entende? Não, ela foi sendo criada depois. A escrita foi... Eu tava vendo com o Rodrigo Silva esses dias, cara. Num grupo agora que na história mesmo, tá falando com o Arthur, que ele é professor de história. Sim. Falando de 2000 anos mais ou menos na escrita, só que os egípcios já viam... e eles criaram a escrita, criaram também a roda, criaram a letra. Sim. Que a partir tudo ali, eu esqueci o nome é um grupo ali. Não, na matemática aconteceu da seguinte maneira. Os povos, eles tinham todos os seus sistemas de numeração. Tinha uns que colocavam florzinhas, tracinhos, umas figuras egípcias mesmo, que eles relacionavam a quantidade. Existiam vários povos. E esses povos, eles tinham que se organizar. Porque eles tinham rebanhos, eles tinham terras, eles tinham prejuízo, eles tinham vendas. E eles precisavam se organizar. Como eles começaram a comercializar entre si, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam ter uma maneira universal para que eles trabalhassem. Ou seja, para que a gente pudesse eu vender alguma coisa para ele me pagar, enfim. A gente tinha que ter negociações. Nessas negociações é que foi... eu não acho justo você me dar 1, eu te dar 2. Exato. Tinham pessoas que mediam com jardas, outras pés. Tinham vários tipos de unidades de medidas, sabe? E aí o que aconteceu ao longo do tempo? Eles viram que os hindus tinham criado um sistema de numeração muito maravilhoso, que eles tinham ali aqueles algarismos para representar aquelas quantidades e eles iam fazendo as combinações mediante aqueles algarismos. E aí, hindus arábicos, por quê? Eles pegaram os... acho que é árabes mesmo. Eles pegam dos hindus, aí fica assim, nossos números hoje são conhecidos como os números indo-arábicos, que são os nossos algarismos, de 0 a 9. Nós temos a simbologia, porque se você observar, só tem de 0 a 9. 10, 11, 12, a partir dali só são combinações. Então, nós temos 10 algarismos, do 0 ao 9, e a partir disso a gente faz combinações e vai associando em grupos de 10. Então a minha pergunta é idiota aqui, igual você falou. Os números, assim, os números e as letras, o formato delas tem história ali, tem um porquê porque elas têm aquele formato. Porque, sei lá, o 2 tem aquele formato. Tudo. Assim, eu vejo o 2 como um formato de um pescoço de um patinho, sabe? Meu Deus, 2 patos na lagoa, é o 22. Piorar, vou tornar mais ignorante ainda. Gente, eu lembro, porque nós somos meros mortais. Eu também, pelo amor de Deus. Eu lembro, não estudei não, eu lembro do ignorante, que era mais ignorante que a gente, falou que surgiu de um 0 e era um quadrado. Aí daqui, ó, que ele fez assim, ó. Aí 2, aí daqui... Não, 3, isso na verdade 4. não. Por isso que no Não, digital tem tudo... um videozinho relacionado a isso, mas não é. É um vídeo? Tem de YouTube? Tem um vídeo que conta essa história, e... mas não é real, não. A história real começa... É fake? Sim, é fake. É fake. Sim. Surgiu inicialmente o 0 não existia, depois que viram a necessidade.
Enfim, mas aí... Então, zero à esquerda. Zero à esquerda é uma piada matemática. Zero à esquerda não tem valor algum. Se você bota 0,20 é 20, não é? Então aquele zero à esquerda não significa nada. Não precisa estar ali. Então é uma piada de fato matemática. Olha, mas há controvérsia, hein? Ó, se eu botar, por exemplo... Não, mas zero à esquerda sem vírgula. Se botar a vírgula aí já mudou o contexto. Vamos botar. Mas a minha pergunta agora... 20 centavos, 20 reais. A descalculia, ela tem tratamento ou tem cura? Ou tem acompanhamento, né? Não pode ser falado... Ou pode piorar, ou pode voltar se tiver cura. Não é doença. Não é doença, então não é cura. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser identificado, e aí... Possivelmente mais na fase escolar, só que acontece muito diagnóstico tardio, pelo pai sempre protelando e deixando passar e tal. Isso é bobeira. E aí, não, eu também tinha dificuldade, aí vai ver, tinha descalculia também, porque é hereditário, é genético. Aí a mãe pode ter, o pai pode ter, e aí o filho tem, aí acha que aquilo... Ah, não, na época da escola também era assim. Era porque você tinha alguma coisa e não foi diagnosticado, entendeu? E aí... Como é que trata isso? Exatamente. Não pode ser falado cura, não existe um remédio, não existe um exame específico. Existe até uns estudos com exames de imagem que o cérebro, eles vão dando comandos relacionados à matemática e o cérebro, ele com essa imagem, ele vai acendendo e aí eles vão observando que uma pessoa com descalculia acende menos em algumas áreas, mas seria um exame muito caro e aqui no Brasil a nossa realidade é bem complexo, é mais fora do Brasil que eles fazem essas pesquisas. E aí, essa pessoa, depois de diagnosticada, ela precisa de um acompanhamento. Mas assim, o acompanhamento sempre tem que ser com psicopedagogo e neuropsicopedagoga. Por quê? Essa pessoa possivelmente vai encontrar desafios no cotidiano que podem atrapalhar a vida dela. Ela precisa também passar por um psicólogo, porque é importante, porque acontece muito da pessoa gerar um sentimento de incapacidade, de achar que não consegue. E aí ela deixa de realizar, deixa a oportunidade passar, deixa de ir em busca de alguns objetivos por achar que não. Porque assim, a gente fala que na época antes, lá quando o QI era valorizado, muito mais do que hoje em dia, a gente fala isso, mas o QI ainda é valorizado. Mesmo que disfarçadamente. Porque se você for observar, os cursos mais competitivos que você vai observar no Enem para a pessoa entrar, que é medicina, direito, esses cursos, tem outros cursos também que são competitivos, enfim, a nota de corte que te coloca lá dentro do curso é matemática. Se o aluno ali ele é bom em matemática, ele tem nota boa em matemática, a pessoa, ela tá na frente. E aí, a gente tem um sistema de ensino, muitas das vezes, que já gera uma exclusão para esses alunos. Então, é por isso que é importante a gente falar sobre esse tema, divulgar sobre esse assunto, porque precisa se mudar, porque a gente já entendeu que existem outros tipos de inteligência. Mesmo que a pessoa não tenha descalculia, pode ser que ela já não tenha prazer em realizar contas e querer ir em busca dessa área. A calculadora hoje ajuda muito a pessoa... A calculadora ajuda muito, mas se a pessoa não tem laudo... A não se dedicar, tipo assim, uma conta, uma coisa simples de fazer uma conta, ela tinha preguiça de... Muito. Se tiver o recurso ali... Não... Muito. É tipo a dor de cabeça, o cara toma um comprimido e nem ora mais. Comprimido cura, então tomar o comprimido... Ah, sim, exato. Acontece isso. Sabe, hoje a gente está vivendo, vou falar um desabafo mesmo, porque a gente está vivendo uma era de apologia à ignorância. Assim, a gente olha a internet, esses influencers, e isso me chateia bastante. Antes eu não ligava, mas agora está começando a me incomodar, porque eu tenho visto que eles têm dinheiro, não importa mais com a piada, influenciar a cabeça de jovens. Porque assim, a gente faz meme, faz piada e tudo mais... Só que a gente precisa entender que... Tem até um rapaz, ele fez um meme que ficou muito famoso, eu cheguei até a postar que ele fala: matemática, pra que botou número? Isso é coisa do diabo, o capeta. Eu não lembro direito exatamente o que ele fala.
E assim, esse ano de 2023 e 2022 foi a coisa que eu mais escutei dentro de sala de aula. Pra que colocou número na matemática? Não sei o que lá. E era uma fala repetitiva e eu via que era exatamente o que aquele influencer tinha dito. Só que ele precisa ter que tomar cuidado porque ele tá fazendo piada com alguma coisa e aí ele tá colocando ideias na cabeça de um jovem que às vezes nem tem descalculia e ele começa já a negligenciar algo que podia fazer diferença na vida dele. Porque, como eu tô falando, a gente ainda vive num sistema de exclusão na parte do Enem, né? Nessas questões de entrar em vestibulares, esse aluno depende ainda. Se não dependesse, assim, se fosse de fato, como algumas pessoas disseram que o Enem poderia mudar, porque tem uma ideia assim, o Enem ele vai agora ser direcionado mais ao campo de estudo que a pessoa vai. Então, por exemplo, se ela vai fazer uma faculdade de pedagogia, ela não precisa ter tanto conhecimento aprofundado de matemática. Então, a prova desse pessoal que vai prestar para esse curso, ela vai ser mais direcionada ao que ele vai estudar na graduação. Mas não mudou ainda. E aí a gente tem um monte de gente na internet negligenciando. Uma outra coisa que eu ouço muito também. De repente não sabem nem a gravidade, né? Do que está fazendo. Do que está fazendo. É engraçado. É muito engraçado. E aí muito dá engraçado. A ele, Só que o problema dos influencers é que eles arrastam milhões, né? Arrastam milhões. É isso aí que é. E aí sim, inclusive, ele começou a fazer extremamente. Várias. Aí depois que ele viu que deu certo, que estourou essa fala dele em relação à disciplina, esse meme dele, começou a fazer vários. Só que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente tem que rir, mas a gente tem que... Eu vi uma pessoa, um professor falando algo extraordinário. Porque a gente fala que o rapaz que criou o Facebook não fez faculdade. Rola muito esses vídeos, né? Falando que a gente não precisa hoje em dia fazer faculdade. Que a gente também, não acho precisa... que não tem Exatamente. Só que aí... Lula, acho que não tem faculdade. pastor... Vocês estão rindo? Ai, pastor. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Porque já começou a Assunto perigoso, por favor. Manda um abraço pro pastor, pra Michele. Eu estava assistindo aqui. Então. Excluído. O Arthur mandou aqui um abraço pra a minha amiga Michele. Michele aqui. Arthur e Michele são fãs da Sara. Adoro eles. Ele vem doente aqui, a Sara que vai pregar, tô ruim aqui, mas não sou ele. Então tá bom. Aí ele ficou assim, não, ele ficou assim na hora da mensagem? Ih, rapaz. Ficou assim? Eu tenho um problema sério isso com repetição, cara. Quer ver? Teve uma coisa aí que me aborreceu, rapaz, esses dias. Eu tô vendo, eu vi o meu vídeo, Léo. Eu falo muito assim, tá entendendo? Cara, tu acredita que eu já percebi isso? Tá entendendo? Rapaz, agora eu quero mudar isso. Não, e tem coisas que são ruins, do tipo palavras que a gente traz e a gente não percebe até que o outro nos repreende. Por exemplo, falar muito caraca. Caraca, ainda fala alguma coisa e pô, né? Pô. Só que você fala assim, poxa, caraca. Quem xinga dá a impressão que tá xingando um palavrão e pô, depende muito do que vem depois. Exato. Se eu falar pô, Rafael. Parece que eu tô falando palavrão. Aí eu fiquei assustado. Né? Teve uma pessoa que eu fui comprar. Fui comprar a fonética, loja, né? Aí eu falei, caraca. Mas é o que eu tava dizendo. Aí ela, puxa, o senhor é pastor? O que? Eu sou pastor? O que tem? O senhor xingou. O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, tá repreendido. Não, xingou sim, o senhor. Xinguei aqui, garoto. Pastor, eu vou te falar. Caraca. Ontem no carro, você tava contando aquela história do carro. Aí eu falei, caraca, mas eu falei um caraca embolado. Aí eu falei, meu Deus, a irmã que é do lado vai pensar que eu falei palavrão, eu não falei palavrão. Não. Aí eu comecei a falar caraca, direto. Não, mas a gente tem que eliminar o caraca. Né? E o pô, cara, são vícios de troço linguagem, do mal, né? rapaz. Tá repreendido. Mas não, assim, escuta o que eu tava dizendo. Não tem nada a ver com isso. Olha só, esse professor, eu vi um vídeo de um professor falando o seguinte, tem uma galera aí que incentiva, porque assim, quando você tem milhões de seguidores,
Enfim, quando você tem mais de uma quantidade de seguidores, você passa a ser uma influência. Então, assim, por mais que eu vejo algumas pessoas na internet falando, eu venho aqui falar do que eu vivo. Só que o que a pessoa vive, quando ela começa a falar com um público que é grande, aquele público começa a admirar ela e começa a levar aquilo dali como uma verdade. Então, assim, eu já vi vários influencers defendendo que não se deveria ter fazer faculdade, que hoje em dia trabalhar com Instagram, com vendas, com rede social, não. Tem várias questões assim. A gente sabe que tem várias pessoas que ganharam milhões. É só o Neymar, né, cara? Mas quantos que se arrasaram, que não deu certo no futebol, né, cara? Tem isso. Ronaldo, um aqui, outro lá. Tem isso. E aí esse professor falou uma coisa muito interessante. Eles usam, essa galera costuma usar muito que o Mark Zuckerberg, né? Do Facebook, o Bill Gates, tem mais pessoas que não realizaram faculdade. Cuidado pra não cortar, gente. Fala mal dele, não. Não falar mal dele, não. Eu tenho medo dessa galera que vende curso ensinando a dar aula, de fazer o curso. A vender o curso, aí pro outro vender o curso é um curso. Falei, meu Deus do céu, isso é uma pirâmide terrível. E aí esse professor falou assim, esses caras, eles entraram em Harvard. Eles não fizeram faculdade, mas eles entraram em Harvard. Para você decidir não fazer e incentivar alguém a não fazer, você tem que entrar em Harvard primeiro para depois você abandonar. Porque você vai entrar na faculdade mais difícil que tem no mundo e aí depois você desiste. Por quê? Você tinha uma visão. Durante lá, eles tiveram uma visão para largar. Agora, você pega um jovem que mora numa comunidade, assiste uns vídeos que promovem uma apologia à ignorância, que para mim é isso. A burrice. E aí, mais popular. E aí, a gente tá tendo uma juventude que tá negligenciando demais os estudos. Até assustador. Assim, escreve errado. Né? Escreve errado, sem ponto, sem nada. Não, mas no Zap é assim mesmo. Não, seria o local ideal para treinar. Sim. Né? Porque quando você lê muito, você escreve muito, você vai acertando as coisas. Sim, sim. E essa história de inteligência artificial é agora que já era, filho. Assim, eu fiz uns testes relacionados à matemática. Ela é muito fraca. Os outros falam assim, você tá perguntando errado. Graças a Deus. Você tá perguntando errado. Não. Manda muita coisa errada. Assim, coisa simples errada. Ainda bem que tá falhando. Pra matemática, mas assim... Mas aí, gente, tá fugindo muito do assunto, né? Então, assim, essa pessoa que vai ter o diagnóstico, ela precisa fazer esse acompanhamento. E aí vai depender do que ela deseja pra vida dela, porque se ela for um adulto, e aí ela tem que ver, ela tá querendo resgatar o estudo, o que ela tá querendo fazer? Ela tá precisando de melhorar um pouco o dia a dia dela. Ela pode, como um adulto, como isso daí não traz uma deficiência intelectual pra pessoa, isso daí traz um problema na aprendizagem em algumas questões pontuais relacionadas à matemática, porque a matemática não só é aquelas continhas da escola. O fato de você atravessar uma rua e ver qual é o caminho menor, isso daí é uma estimativa. Isso daí é uma noção de distância que o seu cérebro faz sem você perceber. O fato de você olhar uma cadeira e pensar, se eu sentar, ainda mais quem é gordinho igual eu, assim, se eu sentar essa cadeira vai quebrar, é uma noção de estimativa que você está fazendo inconscientemente. Acontece um pouco comigo, Sara, que já tu citou aí. Ao contrário, do tipo assim, eu vou lá na feira, mas aí eu vou por aqui. Não vou por aqui porque é menor. Mas aí eu chego, mas eu aqui é maior, mas eu vou passar na casa de uma pessoa ali, e aqui eu aproveito mais. Aí quando eu chego aqui, eu falo assim, não, mas ali eu posso ir depois. Aí eu volto pra cá de novo. Aí, tá descalculia com doideira ou Eu acho que é doideira. Aí eu fico fazendo os cálculos assim, não, mas eu posso ir lá depois, pô, é mesmo, tal. Cara, mas é melhor ir agora. Não, porque assim, às vezes a gente olha... A gente tem um caminho pra fazer aqui assim, ou a gente pode fazer um caminho reto aqui. Não, mas aí vem aqui, aí vai botando os embates. Tipo assim, não, mas sim, que é mais vantajoso, né? Enfim, mas quando você opta por um caminho
reto e o outro que você faz uma curvinha assim, mas que você chega no mesmo lugar, você fez uma estimativa matemática sem perceber, sabe? Vou levar tanto tempo para chegar em Caxias. Você tá fazendo uma estimativa, isso aí é seu cotidiano. Então, assim, se a pessoa é um adulto e aí ela só quer melhorar essas questões, ela mesma pode tentar se autoajudar buscando conhecimento, que na internet está repleto de conhecimento, ou ela pode buscar, sim, uma psicopedagoga para poder estar auxiliando ela, que seria muito melhor, porque ela já saberia lidar melhor com aquelas questões para você e a pessoa teria mais facilidade para poder enfrentar o problema. A Michelle é psicopedagoga. Exato. Eu posso tratar com a Michelle? Pode. Não tem esse negócio de amigo, assim? É verdade. Mas aí, nesse caso... Mas eu tenho que tratar ela, né? Pastor. Pastor. Não, assim, mas nesse caso, é porque, assim, acontece... Por exemplo, o próprio professor... se ele for um psicopedagogo também, ele não pode pegar o seu próprio aluno, porque entra ali em algumas questões de interesse, sabe? Por exemplo, eu quero... Também sentimento? Do tipo, também um pouco do problema já também. e tal? E assim, tem muito também de profissionais que querem maquiar o problema. Tipo... O politicamente correto e tal? Não, por exemplo... Vamos fazer assim pra ficar bonitinho, mas não é bem isso, não. Exatamente. Então, não é aconselhável pessoas que são conhecidas justamente por esse problema, porque acontece muito. Então, é bom que não conhecer a verdade, a escola chamou, identificou que você precisa levar o seu filho, é bom que você leve alguém que nunca nem tenha visto ele. Claro, né, que você vai investigar, vai verificar se aquele profissional tem referências e tudo mais, mas é bom que seja alguém que não tenha um contato. Porque às vezes, por exemplo, você vai lá, pega uma prima sua que é psicopedagoga, você leva seu filho lá. E às vezes ela vai ter que dizer algumas verdades que vão doer em relação ao seu filho. E aí você tem um relacionamento com aquela pessoa. E aí ela não vai conseguir te dizer, talvez, dependendo... Se ela não conseguir ser extremamente profissional, ela não vai conseguir dizer toda a verdade. Ou também ela pode dizer toda a verdade e você ficar com raiva dela depois. E aí tem uma série de questões que envolvem, então é melhor que não família, seja. Que é tipo família, largar e vai embora, amigos. você nem quer mais. Do que depois ficar aquela coisa... Não, do tipo isso. Sim, falando num termo ignorante, mas do tipo assim, eu vou falar aqui, pronto, você que se vira lá, porque é isso aqui que tem que dar. Exato. Agora, quando envolve sentimento, conhecimento, essas coisas todas, tudo é muito complicado. É muito ruim. Eu tô pensando em tirar, sei lá, 30 minutos do meu dia para voltar a estudar matemática. Sim. Mas eu não sei de onde eu começo. Se eu começo da quinta, ou da quarta, ou da terceira série. Porque eu não sei como é que tá maneiro. Isso é bom? Isso é recomendável fazer essa prática? Se você não souber dividir, você tem que voltar mesmo. Você não precisa, de repente, voltar... Sabe o que acontece? Você pode voltar para a matéria do sexto ano. Olha o que acontece. Eu tô tremendo. O que acontece? No sexto ano, normalmente, ele é uma revisão um pouquinho mais elaborada dos anos anteriores. Para que você insira o aluno no ensino fundamental, anos finais, que é ensino fundamental ali, onde tem sexto, sétimo, oitavo e nono. O sexto ano, ele traz toda essa revisão ali. Se você, por exemplo, está querendo voltar a estudar, conhece qualquer criança que já passou pelo sexto ano e tem um livro jogado em casa, pega o livro daquela criança. Por que eu aconselho isso? O livro está na ordem certinha de conhecimento ali, de conteúdo. Eu sinto que eu tenho um problema para resolver com a matemática. Sem ter um explicador ali, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho um problema para resolver na minha vida com a matemática. Como assim? Não entendi o que você disse. Não, é tipo pegar um livro, aí ele vai falar uma coisa que, poxa, aquilo ali eu já não lembro nem como é que faz o negócio. Não, mas tá ensinando, mesmo assim... Mas só que ele como parece adulto, que eu tenho facilidade de a pessoa... Por exemplo... Alguém já te explicando, né? Porque você também pode fazer no YouTube isso. Um negócio pra fazer umas notas e não consigo. Olha só, e no YouTube, faz aqui por exemplo, aqui. também tem. Você pode pegar lá, se eu não me engano, Total... Ai, esqueci o nome, eu posso te dizer depois, mas são dois professores extremamente engraçados. Os dois trabalham juntos. Sumério. Não, negócio de... São dois gordinhos. Não há problema. Não, eu lembrei agora aqui da escrita, número e a letra. Eu acho que o Rodrigo falou que era os sumérios. Não sei. Nome do grupo. Não tem nada a ver que eu lembrei aqui agora, tinha que falar logo antes que eu esqueça. Agora fala.
Aí o que você pode fazer também? Já tem no YouTube, tipo, playlist na ordem. Aí tu vai vendo na ordem ali. Ou mesmo você pode, assim... Aplicativos tem hoje em dia também? Tem uma plataforma maravilhosa que um dia, né... Quem sabe eu chegue lá onde eu quero chegar e aí você paga pra dizer isso. Mas o Focus Concursos, eles têm cursos que começam do zero. Tanto de português como de matemática. E aí você pode ter ali um professor com material, com tudo, certinho na ordem. Mas se a pessoa não tem dinheiro e ela quer, de fato, fazer isso sem gastar, pega um livro do 6º ano, sabe? Um livro qualquer, não tem... Você vai pegar problema em todo livro didático. Todo livro didático vai ter alguma coisinha que não é legal. Mas aí, já que você não tá com muita dificuldade, pega um livro qualquer de uma criança que já tenha passado e tá lá jogado aquele livro. Pega uma playlist dessa do YouTube que já tenha um cronograma ali. E você vai lá. Através do livro, você usa o YouTube. Porque aí você vem... eu vou aprender a dividir aqui. Aí daqui a pouco é divisão de decimais. Daqui a pouco é frações, que não sei o quê. E aí o ideal seria, como você já é adulto, você já consegue fazer isso melhor. Lê o que tá no livro e aí assiste uma videoaula. Apaga todos os exercícios daquela criança, ou pega um caderno e vai resolvendo. Eu tenho certeza que se você não tiver descalculia, se você fazer todo dia um pouquinho, daqui a se for 30 minutos só, eu acredito que uns 3, 4 meses, né? Que você vai precisar de mais tempo. Mas quem sofre de descalculia, aí já que tenha o tratamento, essa pessoa... Você falou assim, se não tiver uma descalculia, uns 3 meses você vai pegar. Quem tem a descalculia leva só mais tempo, 1 ano? Ou esse que tem descalculia, ou ele tá ferrado? A pessoa com descalculia... Não, tô arrasado no seu A pessoa que tem descalculia, normalmente ela vai precisar de um professor para poder estar ali perto dela. Mas também ela pode ser um adulto que se esforce muito e consiga, sabe? Mas normalmente ela vai precisar ali de mais organização, do professor falando, não é isso aqui questão desse só jeito de aprender não. a colocar as coisas em ordem também. E não, você consegue, faz de novo, porque tem que trabalhar muito a autoestima. É o personal, né? O treino ali. Vai, Sara. E tem que ser uma pessoa muito empática mesmo, que entenda de fato que aquela pessoa tem uma dificuldade absurda. E entendo que é pelo menos a descalculia para poder tá auxiliando. Agora, se essa pessoa não quer voltar aos estudos, já chegou alguma carreira e já se estabeleceu e ela quer melhorar o cotidiano, é o que eu disse. Ou ela vai buscar isso para melhorar o cotidiano dela, ou ela vai procurar uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga para poder estar auxiliando. Mas para voltar lá do zero, pega do 6º ano e vai... O maravilhoso seria 6º, 7º, 8º e 9º. Refaz aquilo dali, você já tá maravilhoso. E aí você pode estudar para concurso tranquilamente. A dislexia, Sara, seria tudo isso que falou da descalculia mais relacionado às letras? Já que a descalculia é número? É relacionado às letras e A dislexia é a mesma coisa, só letras. São letras e números, olha. Letras. Leitura e escrita. Leituras. A pessoa, ela troca a ordem das letras, ela espelha a letra, assim como a pessoa que tem descalculia pode espelhar um número. O que é espelhar? Escrever o contrário, sabe? Espelhar é escrever ao contrário a letra? Por exemplo, você vai fazer o número 3 normal, aí a pessoa, quando espelha, faz o contrário. Jesus, você faz o número 3 pro lado certinho, né? É um B. Aí, aí quando você faz o contrário. Esse o 2, o 5 acontece. Não, também. O dislexo também pode fazer isso com os números. Porque também pode ter comorbidade. Uma pessoa que tem descalculia, ela pode ter dislexia, pode ter TDAH. Então pode ter mais de uma coisa. O TDAH, você falou, acho que tocou um pouquinho aqui, o TDAH é mais comum, assim, pelo que você deu, rapidamente, assim, falando... Ele é uma pessoa... Tem a pessoa com a hiperatividade e a pessoa que não tem a hiperatividade, que é mais apática. Mas, de qualquer forma, tudo envolve ali a atenção dela, né? E o TDAH, ele também traz prejuízo pro cotidiano também, não é só escolar, não. É uma pessoa impulsiva, uma pessoa que pode entrar em brigas. Fizeram uma pesquisa nos presídios grande parte daqueles jovens...
tem diagnóstico e aí tomaram decisões erradas no momento errado, se envolveram com coisas erradas, tem mais chance de entrar pro vício do que uma pessoa que não tem. É uma série de coisas, assim, é bem profundo. Complexo. Não é só a questão escolar. Entendi. E a sensação de incapacidade que gera na pessoa, se ela tem descalculia, se ela tem TDAH, enfim, se ela tem uma dificuldade de aprender algo, isso daí traz uma baixa estima em relação a ela, né? Isso. E aí, ela cada vez mais busca menos essas pessoas. Né? Isso. E essas pessoas que eu fiz pior live, que parece que essas todo meninas... mundo sabe, todo mundo aprende rápido, só eu que não aprendo, né? Ainda tem essa Não, coisa. é uma sensação horrorosa. Sou boa. Uma sensação horrorosa, exatamente. E aí tem aluno que ele parte para indisciplina, para disfarçar aquele problema na aprendizagem dele, porque é mais fácil ser reconhecido como não sabe porque é bagunceiro, porque não sabe porque não consegue. Acontece muito disso também. Acontece de abandonar a escola. Teve casos que eu tive acesso no meu Instagram. Tem até uma das lives que as meninas contaram. Depressão profunda. A Larissa, que foi a última live que eu fiz, ela conta que ela saiu da escola no 2º ano e que ela teve um problema muito sério, porque os pais dela não aceitavam, achavam que era desinteresse da parte dela. E aí tiveram que a psicóloga da escola conversar com a família dela, porque eles não entendiam de fato o que estava acontecendo com ela, sabe? E aí ela teve um problema familiar. Hoje ela falou que já se restabeleceu com o pai dela, mas imagina ela, uma jovem adolescente, pensando, poxa, poderia ter sido diferente se alguém tivesse me apoiado. Então aí ela tem vários problemas. Ela teve uma depressão profunda porque ela era muito esforçada e ela não conseguia. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Até nessa área de família, de Deus, essas coisas, você vê nessa hora de que abraça, não, você vai conseguir essa coisa, vamos entender junto e tal. Você vê que o amor, Deus, tudo resolve nessas áreas também, né? Exato. Impressionante, o apoio, a compreensão. Exato. Até porque veio, afinal, ser substudiosa, filho, mas você está com dificuldade nessa situação. Dá pra você ser boa em tudo, vamos ter paciência. Exatamente. E tal. E a própria pessoa, né? Olha, eu li casos de pessoas que sofreram agressão porque não conseguiam decorar a tabuada e os pais achavam... Porque tinha muito, hoje está até menos a pressão em relação a isso, mas... Antigamente, as crianças tinham obrigatoriamente que saber a tabuada e elas eram levadas a tomar a tabuada, que falava, né? A professora vai tomar a tabuada hoje. E aí começava a suar a mão. Ainda tinha, antigamente, palmatória, né? Exato. Então, assim, tem várias histórias de pessoas que sofreram, de fato, agressão física por não saber a tabuada. Uma outra coisa que eu sempre falo a respeito disso é que, assim, não saber a tabuada... não assim, é prejudicial num certo ponto, porque a pessoa, ela gasta mais tempo para fazer uma conta do que uma pessoa que sabe a tabuada. Então, por exemplo, se essa pessoa vai prestar um concurso público, existe uma estimativa para cada questão de tempo que você pode gastar, porque você tem um tempo para fazer uma prova, existe toda essa questão assim. Enem, concurso público, existe uma estimativa de tempo. Se eu não me engano, o Enem, você tem 2 minutos e meio para resolver cada questão. Se você perder muito tempo numa questão, você se prejudica em outras, por causa do tempo de prova. E aí, se uma pessoa sabe a tabuada de cor, isso agiliza a vida dela, né? Para essas provas, para essas coisas assim. Porque ela vai já no automático resolver. Agora, a pessoa que não sabe a tabuada de cor, ela vai demorar um tempo para construir a tabuada. Ela precisa chegar àquele resultado ali encontrar um caminho. Só que assim... essa questão de você estar fazendo de tudo, a criança não está decorando, pelo menos a gente tem que focar que essa criança, ela construa, ela saiba construir, ela saiba, mesmo que ela leve um pouquinho mais de tempo do que as outras pessoas, tudo bem. Qual o problema dela construir? Com o tempo, ela vai criando maturidade e autonomia, ela vai criando os mecanismos que nem o senhor criou. Lá da tabuada do 10 e do 9, que o senhor subtraía e conseguia resolver o que tinha que resolver. Então, assim, a gente precisa parar de sofrer muito pelo futuro. A gente tem que cuidar de hoje. E os pais... Aquela ansiedade, né? Exatamente. E eu estou falando isso, eu sou mãe, e eu tenho que trabalhar isso em mim também. Porque a gente pensa que o futuro do nosso filho está condenado porque ele não decorou a tabuada.
já vi vários casos desses, e a mãe entra em desespero. De repente o filho tá lá no 8º, 9º ano e a mãe tá desesperada porque ele não conseguiu e tal. A criança só tá precisando de auxílio, de amparo, de incentivo, de paciência, exatamente. Tem muito pai e mãe que tem condição de pagar um professor particular, não tem paciência para ensinar a disciplina. Pelo amor de Deus, paga. Porque o pai e a mãe tem essa questão emocional, acaba perdendo a paciência muito mais rápido. Agora, se não tem a condição financeira para pagar, aí você tem que segurar a onda e conseguir ensinar com calma. E, assim, a gente que é pai e mãe, a gente sabe, né, como é complicado. Principalmente porque o filho, ele tem a tendência a expressar as emoções dele muito mais com a gente. Então, se ele não quer, ele vai expressar muito mais do que se você tiver com um professor particular. A minha experiência como professora particular, as crianças... Não, ninguém me responde, ninguém não quer, entendeu? Eles estão ali e se comportam de uma maneira. Agora, quando é pai, quando é mãe... eu não quero dormir, que não sei o que, e tudo mais. Então, tem N questões envolvidas. Exatamente. É bíblico. Não tem honra. Exatamente. Fora que, às vezes, esse pai e essa mãe não sabe, não tem os instrumentos adequados. Professora, né? Exatamente. Tem não amor, é um especialista tem ali no o carinho assunto. E tal, mas Isso, exatamente. se der a sorte do filho ou da filha se identificar que a mãe gosta de estar com ela ali, aí já é um pontapé, né? Vai partir para um final, Léo? Considerações finais? Dar mais uma palavra? Sim. Quer concluir alguma coisa? Sara, ficou Eu faltando acredito alguma coisa? que eu tenha dito, de maneira geral, basicamente tudo que uma pessoa precisa fazer. Se você está assistindo esse podcast e está se identificando ou identificou aí no seu filho, não fica, principalmente se for criança, não fica adiando esse diagnóstico, vai em busca mesmo desse diagnóstico, vai ser bom para essa criança. Quanto antes você for, seja qual for o diagnóstico, quanto antes você correr atrás, melhor para essa criança, melhor para o desenvolvimento dela. E se você é um adulto, a gente já falou aqui dos caminhos que você pode seguir, sabe? Vocês podem me encontrar também lá no Descalculia na íntegra, que é o meu Instagram, pode me mandar mensagem, sempre respondo. Qualquer dúvida também, depois eu vou olhar as perguntas do chat, aí eu posso responder também. Descalculia na íntegra com a professora Sara Márcio. Isso aí. Considerações finais, pastor? E aí, Léo? Eu ou tu? Você. Sou eu? Hoje nós queremos agradecer a nossa irmã Sara, pregação de ontem também. A igreja Tempo de Efraim gostou bastante. Arthur e Michele gostaram mais ainda. A presença do esposo aqui também, Rafael o quê? De Oliveira. O pequeno Juan Santos. O sobrenome não tem nada a ver. Não, é Santos de Oliveira. Santos é meu, então, Oliveira do pai. Então, se Deus abençoe a vida dessa família que nos ajudou aqui. E a intenção do podcast é justamente essa. É sempre levar esclarecimento em determinados assuntos que nós não dominamos. Né? E é maravilhoso que todo assunto a gente também possa incluir algo assim bíblico, né? A Deus que seja sempre assim, a prioridade aqui no Pós do Altar. O próprio nome já diz, né? Já se explica. O Pós no Altar, a criação do Léo aí, justamente mostrando que na igreja a gente pode tratar de tudo. Né? A teologia como base, Deus como prioridade, mas podemos falar de vários assuntos paralelos que não sejam pecado. Então, se hoje a gente vê a nossa irmã Sara aqui nos ajudando com esse trabalho, esse tema, falando sobre descalculia, e bom saber que não é uma doença, pode ser tratado, e de repente você que tenha dificuldade com matemática, pode ter sido da preguiça, pode usar outros argumentos, o fato é que um profissional da área, né, te instruindo, dizendo que se houver uma dedicação, né, uma atenção maior, né, você pode melhorar bastante nessa tua área que de repente você pensou que era tão fraca. Então eu quero agradecer a Deus por mais esse podcast aqui, agradecer a Sara, a sua família mais uma vez, ao Léo, e a gente está fazendo as considerações finais, só lembrando que os cultos aqui em Vila dos Teles, né,
Terça-feira, a consagração de 7h30 às 9h. Quinta-feira, nós temos 7h30 às 9h também o culto. E agora nós temos a célula às quarta-feiras na casa da nossa irmã Rosângela, aqui na Rio de Janeiro, que é de 7h30 às 9h também. E a escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e o culto, 7 horas da noite. Caxias, quarta-feira, 7h30 às 9h. Terça-feira tem a célula de 7h30 às 9h. E o culto lá tem 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical, 9 às 11h. E 5 às 7h, 5 da tarde às 7 da noite, o culto. E nós vamos agora para Rio das Ostras, lá na Rua Goiás, na cidade praiana, em frente ao piscinão de Rio das Ostras, lá em frente à praça, eu não sei o número lá ao certo, mas Rio das Ostras ali, em frente ao piscinão de Rio das Ostras, na cidade praiana, todo mundo conhece. E nós vamos fazer o culto lá às sextas-feiras, de 7h30 às 9h, vai ter célula às quartas de 7h30 às 9h, e no domingo de manhã eu estarei lá de 9 às 11 horas da manhã, fazendo culto de adoração ao nosso Deus, para a glória de Deus, nosso Pai. Então, Deus abençoe, um abraço, um beijo para minha esposa Érica, meus filhos. Amanhã é aniversário do Felipe, hein? Meu filho mais novo, que acabou com o meu carro, destruiu meu carro. Quero deixar isso aqui registrado, minha raiva toda jogada aqui no podcast. Eu não podia deixar de falar. Vamos fazer um podcast só pode. O seguro não pagou. Testemunho do carro. Eu estou revoltado, mas assim, vamos esquecer. Amanhã é dia de festa. Deus abençoe. Mas eu tinha que desabafar. Eu sou. Aqui é dislexia. Descarrego mesmo. Né? Nem descalculia, nem dislexia, descarrego. Né? Então, pronto, estou me sentindo até bem melhor, mais leve. Nosso irmão Léo fazer as considerações finais. Deus abençoe. Não, tranquilo. Vocês já falaram tudo isso aí. Vocês que são pais, fiquem ligados aí com seus filhos. É um assunto importante a trazer aí. Não é porque nós somos da igreja, nós somos cristãos, que não temos que ficar atento a esse tipo de assunto. Muito pelo contrário, a atenção é dobrada, né? Então agradeço a irmã Sara aí por estar trazendo esse conteúdo pra gente aí, esse conhecimento também. Agradecer ao pastor, todos que assistiram aí, todos que foram comentar, compartilhar. Agradeço a todos vocês e até o próximo Pode no Altar. Pode encerrar? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe de ciência aí, rapaz. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Amém, Jesus.